Começou aqui, professor. Show de bola. Perfeito. Vou só dar uma introduzida em como a gente vai seguir hoje e nas próximas, e depois vou abrir a palavra para o Daniel, que ele vai tocar a capacitação com vocês. Vim aqui muito mais trazer um pouco para vocês do que é a Elo, e o Daniel depois vai entrar com a capacitação e vai estar aqui com vocês nos outros dias também. Aí, me apresentando, Daniel, depois você se apresenta. Eu me chamo Felipe, atualmente eu faço engenharia de produção na UF, entrei na Elo em abril do ano passado, sou estagiário aqui dentro e estou na área de People Analytics, nessa parte também de parceria com as universidades, que faz muito sentido para a gente, né? Principalmente com a FRJ. E, galera, gostando muito aqui da empresa, excelente oportunidade para estagiar e se desenvolver. Antes disso, eu fiz parte de empresa júnior também, fiz parte da Meta, foi lá que eu conheci até a Manu Barreto. E se apresenta aí, Dani, depois eu compartilho a tela aqui com uma breve história assim da Elo. Beleza, maneiro. Bom, pessoal, boa tarde, sou Daniel, sou estatístico de formação, me formei lá em 2015, né? Tenho um tempinho aí já desde mais ou menos 2013 trabalhando com ciência de dados, né? Aí um pouco da parte aplicada. Então, hoje eu trabalho como cientista de dados sênior aqui na Elo, então a gente tem bastante essa pegada de resolver problemas de negócio usando Advanced Analytics, né? Análises mais avançadas. Então a nossa proposta aqui é um pouco mais ir além do tradicional dashboard, né? Além do tradicional olhar para o passado, né? Então, muitas vezes a gente está interessado em fazer predições para o futuro, fazer análises mais avançadas e aprofundadas a respeito de um determinado problema de negócio, com dados que possam responder a essas perguntas, né? Então, aqui a nossa pegada em ciência de dados é muito contar a história de fato que os dados estão contando dentro de um determinado escopo que se quer investigar. Então, hoje a capacitação mais ou menos reflete um pouco de uma ferramenta particular que a gente vai estar usando para poder nos auxiliar a fazer esse tipo de passagem, né? Digamos, do dado para a informação e, de fato, da informação para a sabedoria, né? Acho que é um caminho que ele vem de passagem, né? Então, o dado em si, do jeito que ele é, cru, você não tem nenhuma informação a princípio. Então, você precisa analisar esse dado, produzir esse dado, tirar a informação e, com a informação, você chega até a sabedoria, um determinado tema que você busca, né? Então, é sobre isso que a gente vai estar falando. Perfeito, Daniel. Gente, vou compartilhar aqui minha tela rapidinho com uma apresentação. Deixa eu... Tá. Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar o vídeo com som. Vocês podem me confirmar se já estão recebendo a tela? Já sim. Tá. Perfeito. Só deixa eu botar aqui no modo de apresentação. Beleza. Então, nós somos a Elo Group, né? A gente tem a frente aqui dentro da Elo Group, na frente de tecnologia, frente de analytics, que é a frente do Dani, frente de management, que é a frente que eu estou tocando também, né? Estou na parte de consultoria de management. Nosso objetivo é se juntar aos clientes, às empresas, com o objetivo de destravar os potenciais, tanto deles, tanto das pessoas da organização deles, quanto o nosso. A transformação é uma jornada contínua. Estão conseguindo escutar? Eu tô. Ah, tá. Maravilha. Então vou deixar o vídeo tocar, senão eu ia pular ele, mas perfeito. Esse daqui é o nosso vídeo, nosso manifesto. Não existe ponto de chegada. É preciso manter-se em movimento. Não resistir ou reagir à mudança, mas se orientar por ela. Um novo mundo, um novo paradigma, novos valores, novas organizações. Temos que unir visão e ação, inovação e consistência, estratégia e implementação. Trazer tecnologia e dados como uma lente para a nova gestão. Apostar nas pessoas, investir no impacto. Evoluir os negócios de hoje e construir os negócios do amanhã. Acreditar
acreditamos que o poder da conexão transforma o mundo e que juntos chegamos mais longe. Emocionante esse vídeo, né, galera? Fico até arrepiado quando eu... Mas vamos lá. Então, contando um pouco da história da Elo Group, a gente começou trilhando um caminho um pouco diferente, né? Normalmente, consultoria são empresas que já têm mais de 50 anos, porque, querendo ou não, a gente tem que se posicionar como expertise em alguma coisa, e a gente nasceu ali na UFRJ em 2007, né, na engenharia de produção, na COP, e até um pouco disso que a gente está aqui hoje dando essa aula para vocês, essa capacitação em R, porque a gente acredita que a gente tem que devolver muito do que a UFRJ trouxe para a gente lá desde 2007 e ajudou a gente a se desenvolver ao longo desses anos. Então, a gente, como eu falei, a gente estava entrando como uma consultoria num mercado que já tinham grandes players, e a gente foi obrigado a fazer diferente, né, para conseguir se posicionar ali como uma nova consultoria que entrega as coisas diferentes do que o mercado já entregava. E até o nosso nome vem muito pelo... Nosso nome é Elo Group, né? O pessoal até confunde muito com o Elo do cartão, e não. Mas o Elo veio para juntar, né, a robustez metodológica que vem da faculdade com a simplicidade e aplicabilidade para a gente conseguir aplicar essa robustez metodológica, que nem simples é fácil de aplicar em negócios. Por isso o nome Elo, para fazer essa conexão entre a robustez e a simplicidade e a aplicabilidade. Nosso objetivo aqui é sempre fazer os projetos em parceria com nossos clientes, então a gente não quer chegar e desenvolver a solução sozinho, a gente quer estar com o cliente, fazendo semanais, weeklies, ou até mesmo uma pessoa do cliente trabalhando diretamente com a gente, para depois a gente entregar o serviço para eles estarem capacitados e apropriados do que a gente desenvolveu em conjunto com eles, né? E esse é o famoso o jeito Elo Group que a gente chama aqui dentro. Então, menos gurus, mais parceiros da estratégia e implementação, mais do que um full service. A gente quer fazer um full integration. Poesia é um encanamento. Então, desde a parte mais soft até a parte mais hard mesmo de dados, enfim, parte mais hard dessa parte metodológica que a gente estava falando, e a gente quer ser parceiro para a transformação. E a consultoria que a gente vê hoje para o mundo de hoje, né? Aí o nosso propósito, que eu até comentei lá no início da apresentação, é o Unlock Your Potential, que a gente chama. Que a gente existe hoje para destravar o potencial de organizações, pessoas, para impulsionar uma espiral de transformações positivas no mundo. Aí, falando um pouco sobre a gente tem hoje mais de 500 talentos, sendo específico, estou na área de People Analytics, então sei esses números de cor. A gente tem hoje 586 pessoas aqui dentro da Elo, com um time multidisciplinar e diverso, então a gente tem engenheiro, economista, ciência de dados, desenvolvedores, administradores e designers, para trazer essa plataforma de mudança que a gente quer tá instaurando nos nossos clientes, né? A gente hoje tem escritório, a gente nasceu no Rio, mas hoje a gente já tem escritório em São Paulo, Belo Horizonte, Brasília. Somos reconhecidos há mais de 10 anos como uma das melhores empresas para se trabalhar no Brasil, através do Great Place to Work, acho que todo mundo deve conhecer aqui, né? E esse último tópico aqui, que é o Bootcamp, é um evento que a gente está... já rola mais de 3 edições, no caso 3 edições, e tem como objetivo capacitar a próxima geração de líderes, né? Então é um evento que ocorre normalmente no mês de outubro, novembro, setembro, outubro e novembro, e são diversas palestras com pessoas renomadas aqui de dentro da Elo, alguns clientes também que a gente chama para dar palestras, mostrando o que a gente desenvolveu lá dentro em conjunto com eles, o que eles estão desenvolvendo lá dentro. Então, é um evento bem legal. Eu vou, quando a gente estiver organizando e tiver com inscrição aberta, a gente vai mandar através do Roberto Ivo para vocês e ele vai encaminhar o link de inscrição para vocês. Roberto, se possível, a gente não alinhou isso antes não, mas acredito que não tenha problema, né?
Nas últimas Não, edições. até nas últimas edições, né, o pessoal participou, né, Felipe? Sim. Perfeito, Roberto. Aí nessas últimas 3 edições já tivemos mais de 3.800 pessoas inscritas, mais de 2.000 talentos selecionados, atuando em mais de 20 estados, 150 universidades. É um evento bem legal e é a nossa principal porta de entrada para a Elo, né? Eu sou fruto de Bootcamp, eu entrei na Elo através do processo seletivo do Bootcamp e eu vejo muito valor nessa iniciativa, por isso que hoje eu estou aqui nessa parte de relacionamento com as universidades. E falando um pouco da Elo, né? Eu falei que a gente tinha parte de tecnologia, analytics e management. A gente acredita que isso sozinho, a parte de tecnologia, analytics e gestão sozinho, não faz a diferença que a gente quer fazer e transforma o cliente da forma que a gente quer transformar. A gente acredita que isso tem que ser multiplicado da forma que, se qualquer um desses coeficientes aí for zero, a soma vai dar zero e a gente não vai fazer mudança. Então a gente quer juntar todas essas nossas capabilities, somado, elevado a pessoas, né, que seria a nossa plataforma de talentos aqui, para impulsionar essa mudança, tanto na gente. Então todas as pessoas aqui dentro da Elo têm que ter uma visão TAM. Óbvio que eu não preciso saber de ciência de dados como o Daniel, ou de tecnologia como um desenvolvedor, mas eu tenho que ter um mínimo de noção para a gente conseguir entregar uma solução mais robusta para os nossos clientes, né? Então a gente saiu dessa transformação digital que muitas pessoas falam, muitas empresas falam, para o strategically digital, que é ver os negócios através da lente de tecnologia e analytics, para assim propor soluções de gestão que façam sentido para o mundo de hoje, né? Galera, é essa apresentação que eu queria fazer para vocês da Elo. Daniel, se quiser me complementar, à vontade. Perfeito. Acho que eu vou, antes de entrar propriamente no que a gente está falando do R, eu acho que eu queria trazer um pouquinho aqui de como que funciona, né, a nossa parte aqui de especificamente esse A que vocês estão vendo aí do Analytics aí, que é muito a nossa pegada aqui de ciência de dados, como é que funciona mais ou menos dentro da Elo, e um pouquinho da nossa metodologia. Então, vou compartilhar aqui um pedaço de uma apresentação aqui, não vou mostrá-la toda. Deixa eu puxar a tela aqui. Me avisem quando vocês estiverem vendo aí minha tela. Estou vendo já. Estão vendo minha tela? Então, aqui, estratégia de Analytics. Isso. Beleza. Então, aqui a ideia um pouco é mostrar como que se desenvolve, né, esse processo de implementação de Analytics dentro de uma empresa e como que funciona mais ou menos a nossa metodologia de um determinado projeto, né, que a gente pode tocar. Então, aqui mais ou menos um frame que a gente traz em 4 perguntas-chave para a estratégia de Analytics, né? Então, como é que a gente vai chegar e implementar Analytics numa empresa, o que a gente vai estar usando, o que a gente vai estar, né, pautando a nossa estratégia. Assim, no ponto na questão do negócio, né? Como é que a gente pode utilizar dados para otimizar, transformar e renovar um determinado negócio, né? Então, uma empresa lá, como é que ela pode ser transformada usando o Analytics, né? Então, basicamente, a gente pode dizer aí que a gente tem 3 pilares aí para usar Advanced Analytics, né? Seja para descrever, que aí, de fato, eu vou tentar entender como que um fenômeno acontece, seja para predizer, que é a partir do momento que eu sei descrever, eu vou usar o que eu já conheço para predizer o que pode acontecer dentro de parâmetros comparáveis e quantificáveis, ou seja, eu vou ter que saber quantificar o quanto que eu pretendo, de fato, predizer. E prescrever, que é a partir do momento que eu sei descrever, predizer, eu vou prescrever uma estratégia mais adequada para uma determinada situação, né? Então, a gente mostra, dentro da cadeia de valores ali dentro de uma empresa, eu posso estar usando, né, esses 3 pontos em diversas áreas de uma empresa. São suprimentos, operações, distribuição, marketing, vendas, pós-venda, experiência do consumidor, novos negócios, administração financeira, etc. Então, assim, Analytics pode estar presente tanto quanto houver dados. A partir do momento que existe dado, que é gerado algum dado naquele ponto,
eu consigo usar alguma coisa de analytics. Eu consigo analisar esse dado e, a partir desse dado, gerar insight, enfim, para poder descrever, predizer ou prescrever. Né? E aí, muitas vezes, esse dado, né, assim, como é que eu posso adquirir esse dado, né, qual a exclusividade, né, desse buscar? Né? Muitas vezes o dado não está muito disponível, então eu preciso entender também como é que está a questão da disponibilidade desses dados e como é que está a qualidade deles. Né? Então, isso é importante também para eu estar olhando. E do ponto de vista de tecnologia, né, como é que eu posso implementar cada um dos componentes da infraestrutura da tecnologia de analytics? Né? Então, às vezes, tem dados que estão em alta prontidão ou baixa prontidão, e aí, dado que ele tem uma relevância estratégica ou ele não tem uma relevância estratégica. Né? Então, muitas vezes, a gente vai estar brincando com esses dois eixos para poder entender que dados, de fato, a gente vai estar utilizando e como que vai ser fácil a gente acessar esses dados. Né? E, por último, do ponto de vista, né, da organização. Né? Então, como é que a gente pode desenvolver e alocar as competências para aplicar Analytics? Né? Então, o que a gente pode estar olhando? Né? Identificar oportunidades, usar modelagem, fazer experimentação, implementação e ver com relação à escala. Né? Então, a gente vai poder, aí dentro de um determinado projeto, a gente vai ter essas decisões de alocação de recurso e orçamento. Então, muitas vezes a gente vai estar muito interessado em ter uma agilidade maior no foco no negócio, ou vai ter uma escala e sinergia, né? Então, assim, dentro de todo esse pool de possibilidades, a gente vai estar pautando um pouco a nossa estratégia, ok? Aqui eu vou mostrar aqui, vou pular essa parte aqui, que essa parte aqui não é muito... Era de uma proposta técnica aqui, é coisa rápida. Beleza. Aqui eu vou falar um pouco de como que funciona o ciclo de vida de um projeto de analytics, né? Ou seja, ok, cara, o que você está falando aí que você está entendendo que eu posso tomar conclusões, né? Fazer análise de dados, para que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso, né? Então, muitas vezes, um cliente ele vai ter um determinado questionamento, ou ele vai ter algum problema latente que ele pensa em resolver, né? Mas muitas vezes não é tão fácil de resolver esse problema apenas com o conhecimento de negócios que ele tem, né? Vou dar um exemplo muito claro para vocês que aconteceu num cliente nosso. Congás, por exemplo, não sei se vocês sabem, é uma distribuidora de gás aqui de São Paulo, principalmente o estado de São Paulo, vocês estão presentes em vários municípios, e ela não é supridora, ela é apenas distribuidora. Então, ela tem uma rede grande de gás que ela vai estar servindo tantos clientes, desde cliente residencial até indústrias enormes, ok? E para isso, para ela poder fazer essa distribuição do gás, efetivamente ela precisa comprar esse gás, né? Então, ela compra da Petrobras ou gás que vem da Bolívia. Então, para ela fazer isso, para ela comprar, ela precisa ter uma noção da quantidade diária de gás consumida, porque o gás ele não fica armazenado. Todo gás que ele é comprado, ele é distribuído. Então, a Petrobras estimula multas para com gás caso ela ultrapasse, né, o limite que ela pediu da compra diária, ou ela fique abaixo também do que ela pediu. Porque se fica abaixo, tem um custo de infraestrutura. A Petrobras disponibiliza infraestrutura para poder puxar o gás e a Congás, enfim, não puxa. Então, sim, daí surge uma pergunta, né? Como é que a gente pode otimizar o processo digamos assim, de previsão da quantidade diária de gás consumida por todo esse pool da rede da Congás? Isso é uma pergunta de negócio, que aparece muitas vezes para a gente no início de um projeto. E aí a gente vai ter que, ok, a partir do momento que a gente tem esse enquadramento inicial, né, que a gente entende que ele está lá na etapa 1, ó, vocês estão vendo ali o ciclo 1, a gente vai ter um enquadramento que é entender a dinâmica de negócio do cliente, identificar como o Analytics pode efetivamente resolver os problemas, né, que a gente chama de AI Insight. Então, ok, o que a gente vai ter que fazer para que a gente possa desenvolver algum tipo de ferramenta que consiga prever a quantidade de diária de gás que a Congás vai precisar pedir para a Petrobras para poder disponibilizar o gás. Então, todos os, digamos assim, os atores envolvidos nessa conversa para que a gente possa entender como que de fato isso vai acontecer. Okay? Então, inicialmente é o enquadramento. Então, a gente vê se com 6 faz meia dúzia. Ó. Quanto tempo a gente vai precisar de projeto? O que de fato, qual é a complexidade envolvida naquilo? Né? Então, esse projeto, por exemplo, é uma coisa de altíssima complexidade, porque você vai ter que lidar com uma série de indicadores e muita volatilidade, enfim. Então, ali você já tem uma noção de fato de qual é o tamanho do problema, ok?
e você vai ter ali as equipes envolvidas, né? Toda a conversa inicial do ajuste do projeto. Você vai ter também um entendimento ali de fato, de que tipo de profissionais terão que ser envolvidos para você resolver esse projeto. Então, muitas vezes, um projeto de analytics aqui, como eu falei, né? Um dashboard sai, então você já está disponível, já tem todos os dados da engenharia disponíveis e você só vai precisar construir a visualização de uma situação, ou você vai precisar construir uma solução do zero, é outra coisa, ou você vai ter que adaptar uma solução que já está construída, que já está em produção lá, rodando na nuvem, é outra situação. Então, essa é muito a fase do enquadramento que a gente está dizendo ali. Ok? Dentro dessa etapa inicial também, né, esse ciclo que a gente está chamando de Management Analytics, né, que é, de fato, Analytics utilizado para fazer também negócio, né, resolver problemas de negócio. Então, entendimento e preparação, né, é a fase que a gente vai estar lá entendendo os requisitos, dados e objetivos de negócio. Então, é uma fase que a gente vai estar muito tentando entender se o dado que a gente tem, de fato, é necessário, a gente tem os requisitos para chegar com a solução no fim do caminho. Vou dar um exemplo para vocês muito claro do que não funciona, né? Queremos fazer isso aqui, vamos prever a quantidade diária de gás consumido. E aí o cara me dá uma tabela com 12 valores dos últimos 12 meses de consumo de gás por mês, ao longo do mês, e ele quer para mim a previsão diária de gás consumido. Eu vou virar para ele e vou falar assim, cara, é impossível você conseguir resolver esse projeto com esses dados que você me deu. Então, aqui eu vou estar freando o projeto, a gente não vai seguir aqui para frente até que a gente tenha um dado com a melhor qualidade, então a gente vai mudar o escopo do projeto, porque com esses dados não dá para resolver esse projeto. Como que você chega até essa conclusão? Experiência. Você tem que saber, de fato, ali se o que você tem vai ser suficiente para você resolver ou não. Então, muitas vezes você tem uma quantidade muito boa de dados, uma gama, tem aqui não sei quantos terabytes de dados na nuvem e tal, aí você vai olhando lá, entrando de fato, mas pô, nenhum deles está relacionado com o que você precisa para resolver esse objetivo de negócio. Você também vai dar um freio, vai dizer, eu entendo que você tem muitos dados, mas você não tem os dados que a gente precisa para essa situação. Ou então a terceira situação, que é geralmente a mais comum, que é, ok, os dados estão ok, tem dados suficientes para fazer o projeto, vamos começar numa fase mais de exploração de entendimento, né, de ver de fato se isso aqui vai resolver ou não a situação para a gente. E aí, um dos entregáveis dessa etapa a gente diz qual é a qualidade, mais ou menos, do inicial dos dados, tá ok, tá pronto, a gente identificou essas situações aqui são estranhas, o que é isso aqui? Aí o cliente ajuda a gente a entender o que aconteceu. Olha, não, isso aí foi uma vez que aconteceu tal coisa, beleza. Podemos considerar? Podemos considerar. Então você parte para frente com esse jogo alinhado, né? E aí depois a gente entra numa etapa de análise exploratória. Novamente, né? Só uma coisa, galera, nem todos os projetos vão vão acessar todas as fases do projeto. De fato, as do início lá sempre são envolvidas. O enquadramento sempre vai ser envolvido em qualquer tipo de projeto de analytics. Sempre vai ter enquadramento, sempre você vai precisar entender a dinâmica do cliente, sempre você vai entender para que você vai estar fazendo análise de dados. Então, essa fase é fundamental. Entendimento e preparação geralmente também está sempre em todos os projetos. A análise exploratória, 98% das vezes vai estar envolvido também em análise exploratória. O que é análise exploratória? A partir do momento que você já atestou a qualidade do seu dado, você já sabe que ele vai resolver o problema que você precisa, você vai, de fato, fazer uma análise profunda para entender e descrever o fenômeno. Então, você vai ter que, de fato, capturar as características lá, as principais dos dados, entender as regras de negócio, ver que as regras de negócio isso aqui esse processo deveria ser assim, mas o resultado está mostrando que isso aqui está acontecendo assim. Isso, de fato, está alinhado com a regra de negócio? Cara, putz, não está. O que está acontecendo? De fato, o que está acontecendo? O dado não está mostrando isso. Então, é uma etapa que você entra lá para entender a fundo mesmo o que está acontecendo e olhar o fenômeno. Deixar o dado falar por si. Você vai organizar, transformar esse dado e visualizar e contar uma história. Então, vai ter um storytelling envolvido. Você vai precisar chegar e dizer assim, a partir do momento que eu identifiquei que eu precisava explorar esse ponto, eu tenho essas visualizações aqui que mostram que de fato isso está ou não está acontecendo. Então é uma fase que você está de fato explorando, né, digamos assim, o que a gente chama de torturar o dado, né? Essa é uma das etapas que eu digo assim, fundamentais para todo um setor de analytics de qualquer empresa.
Se a pessoa não faz bem essa parte de análise exploratória, ela não faz nada mais bem em ciência de dados. Então, assim, eu diria que se alguém tivesse que investir nisso, é a melhor fase para você entender bem e para você capturar todas as características do seu dado. E aí, modelagem. Modelagem, geralmente, é a etapa, né? Às vezes ela está presente, às vezes ela não está presente num projeto. Então, se um projeto só precisa, muitas vezes, entender... igual teve outro projeto que a gente fez para a Vale lá também, que era um pouco na ótica de desigualdade, né? Disparidade de gênero lá entre os funcionários, se isso acontecia ou não. Então, tinha diferença de salário, aumento e tal. E aí, como você precisa só explorar, você não precisa, de fato, criar algum tipo de mecânica que fique prevendo alguma coisa ou que faça prescrições, essa etapa não era acessada, essa etapa da modelagem. Então, nesse projeto lá, a gente parou na análise exploratória. Modelagem. Modelagem, muitas vezes, é quando você precisa fazer esse tipo de mecânica, né, que faça ou previsão ou prescrição de alguma determinada atitude, iniciativa, e aí você vai estar construindo ali, muitas vezes, um determinado modelo. É assim, eu entendo que o fenômeno acontece dessa maneira, então eu vou tentar reproduzir, digamos assim, a realidade e fazer uma previsão para o futuro. Então, nesse caso, por exemplo, do que eu estava falando da Comgás, né, era um projeto que, inclusive, está em curso ainda, prever a quantidade diária de gás que vai ser a Comgás vai precisar comprar com a Petrobras. O que a gente vai fazer nesse caso? Cara, primeiro os principais atores. Então, indústria. Consumo industrial é 90% do total do consumo diário e 10% de residência só. Então, quando a indústria XPTO lá, gigantesca está funcionando, eu preciso saber que ela está funcionando para eu dizer assim, se ela funcionar, eu tenho que somar mais tanto no meu valor, digamos assim, diário que eu vou estar prevendo. Então, eu preciso ter mapeado todos esses atores importantes para poder ter uma noção. E aí entram outros detalhes mais aprofundados, que é a questão das séries temporais. Então, eu vou ter uma série temporal de consumo diário, né? E muitas vezes eu vou simplesmente poder pegar essa série temporal e fazer uma extrapolação para frente do futuro, né? Salvo algumas situações em que eu vou poder, do meu conhecimento, dizer que aquilo vai descer ou que aquilo vai subir, porque a indústria tal parou de funcionar, a indústria não sei quanto está funcionando numa taxa maior. Então, isso tudo vai estar envolvido dentro de uma grande máquina aqui, digamos que vai dizer assim, a partir de todos esses atores aqui envolvidos e das séries temporais, eu digo que a taxa, o consumo diário de amanhã vai ser tanto. Esse é um modelo, digamos assim, é um modelo. Como ele pode funcionar? Por aprendizado de máquina, por uma simulação estatística, por pesquisa operacional, tem diversas formas que você vai conseguir usar para poder criar esse engendro, né, digamos assim. E aí, muitas vezes, você vai precisar fazer uma etapa de refinamento no seu projeto. Então, uma vez que você construiu vários modelos possíveis, né, às vezes nenhum deles vai ser muito bom o suficiente. Você quer melhorar algum deles, você percebe que tem algum jeito que você pode usar que melhora. Então, por exemplo, peguei essa situação que eu estou falando para vocês de previsão de gás diária. Estou usando apenas a série temporal por si. Quantidade diária lá variando. Vou fazer uma extrapolação em séries temporais. Tem vários modelos que servem para isso. Não sei se vocês tiveram oportunidade já de mexer com algo parecido em séries temporais. Mas tem diversas opções aí já super consagradas, modelos Box-Jenkins, redes neurais. Tem uma série de opções aí disponíveis. Eu entendi que isso não é suficiente. Às vezes não está com uma performance muito boa. O que eu vou precisar? Muitas vezes, uma outra base que me diga que os top 200 clientes industriais lá, que dia que eles estão funcionando, não estão funcionando e qual é mais ou menos a média de consumo dele diário. Se eu sei que o cliente, que é o top 1 lá, não vai funcionar amanhã, aquilo é informativo para o meu modelo de que a minha, digamos assim, puxaria a minha quantidade consumida para baixo. Né? Então, eu vou estar agregando informação para essa máquina, essa série temporal, digamos assim, a somada de outra base lá com um determinado, determinado fator de correção, que eu vou dizer assim, cara, amanhã o consumo vai ser menor porque essa indústria aqui pararam de funcionar e porque é feriado, alguma coisa supondo isso. Então, isso seria um refinamento do meu modelo inicial, ok? Então, isso é importante porque, enfim, faz parte do nosso dia a dia, tá?
Beleza, uma vez que você fechou toda essa parte de Management Analytics, por que esse é um ciclo que se fecha? Porque aqui é onde vai entrar, digamos assim, de fato, a maior peso, né, de tanto de Analytics, do pool de Analytics, que é o cientista de dados, ou que é o Business Partner, que é muitas vezes o cliente, e vai estar entrando numa ótica muito mais de engenharia, que diz muito mais respeito à tecnologia, que aí esses atores iniciais começam a sair gradativamente, né? Obviamente vai ter mais um pouco de apoio na parte de construir, disponibilizar, mas eles vão estar saindo um pouco para entrar uma parte mais de tecnologia. Ok, uma vez que eu tenho a minha maquininha lá que diz assim, ó, amanhã vai ser essa quantidade de área consumida, amanhã vai ser essa diária, eu preciso pegar essa maquininha e colocar ela para ela funcionar. De fato, todo dia ela fazer a previsãozinha dela. Então ela vai ter que puxar dados de não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde. Esse dado vai ser transformado nessa etapa, vai pegar e juntar essa tabela com essa, vai fazer isso, aquilo, transformou aqui, não sei o que, roda isso, aquilo, pá. Essa é a quantidade diária consumida, né? Para você construir toda essa arquitetura, né, de dados, você vai precisar digamos assim, quase como se fosse um mapa de como que vai funcionar toda essa engenharia da solução. Então, como que o dado vai transitar entre todas as camadas do cliente para poder chegar lá, de fato, na ponta para o tomador de decisão, né, para a pessoa que vai lá pegar o contrato e vai assinar o contrato e vai dizer, ó, eu preciso de tanto amanhã. Então, toda essa arquitetura vai estar sendo discutida muito mais no ponto de vista de tecnologia. E aí vai estar os atores envolvidos em tecnologia, que é mais um engenheiro de dados do que o cientista de dados. Então, o engenheiro de dados ele vai ter um conhecimento muito mais de sistemas, muito mais de base, bancos de dados, do que, de fato, da parte de estatística e matemática que está por trás da previsão. Então, o cara precisa entender da disponibilização dos dados e, muitas vezes, da performance, né, do que vai estar acontecendo ali. Então, por exemplo, situações em que a performance era muito importante. A gente fez um projeto para Infoglobo, onde a gente queria colocar um sistema de recomendação de notícias na página deles, baseado nos gostos das pessoas. Então, quando a pessoa entrava logada na página, a gente capturava o ID de usuário dessa pessoa, buscava as preferências dela e dava recomendação de notícia na página baseada na preferência dela. Então, ela clicava numa matéria, quando carregava a próxima recomendação, era utilizando já o conhecimento do que a gente sabia que a pessoa gostava. Se a pessoa clica na página e a recomendação demora, digamos assim, o processo completo demorasse 30 segundos para recomendar, é muito tempo. Quem que fica esperando 30 segundos de uma página? Só se você estiver lendo a matéria. Então, muitas vezes, você não vai ser suficiente para você. Então, o timing ali era muito importante para a coisa estar disponível num click point, né? A pessoa clicava e já carregava a recomendação. Tudo tem que ser muito rápido. Então, essa questão de performance era quase tão importante quanto a qualidade. Na verdade, acho que até mais importante do que a qualidade era a performance ali da coisa. Então, o engenheiro vai estar olhando para essa etapa. E, por fim, a parte de melhoria contínua, né, que é, de fato, onde tem a implantação, a gente muda a cultura do cliente, né? Então, o cliente começa a, de fato, ver valor naquilo e utilizar frequentemente no seu dia a dia. Então, a coisa começa, de fato, a transformar como os processos eram feitos. E, no fim, uma etapa de manutenção, né, que muitas vezes a coisa precisa ser adaptada, porque tudo muda, né? Na natureza, as coisas vão se alterando, os fenômenos eles se alteram ao longo do tempo. Então, inclusive, esse projeto que a gente fez para a Comgás já era como se fosse uma manutenção / correção de uma outra empresa que tinha feito também o projeto para eles. Então, como o fenômeno em si alterou e algumas coisas que eles tinham deixado de fazer, a gente veio para fazer, surgiu a necessidade do projeto. Esse aqui é um belo exemplo, galera, de como que a gente pode estar usando o Analytics no dia a dia, como funciona mais ou menos o ciclo de vida de um projeto. O que a gente vai estar fazendo aqui, nessa aula que a gente vai estar dando, a gente vai estar utilizando o software R para fazer única e exclusivamente a etapa aqui de Management Analytics da análise exploratória. No case, pode ser que vocês usem alguma coisa de modelagem também, mas vai estar essencialmente concentrada aqui nessas duas etapas aqui, o que a gente vai estar mostrando para vocês aqui de um determinado projeto.
eu percebo como o ciclo, tirando, né, fazendo um zoom out, sim, é um ciclo muito mais completo e, digamos assim, importante do que efetivamente só essas duas etapas aqui. Beleza? Alguém tem uma dúvida, pessoal? Eu tenho uma dúvida mais sobre do seu trabalho. Você usa R mesmo? No dia a dia eu costumo usar muito mais Python. A estratégia lá da empresa, a gente tem utilizado bem mais Python do que R, porque ultimamente ele tem sido mais utilizado em questão de integração, como ferramenta tecnológica mesmo, ele tem sido mais utilizado, mas o R também é bastante utilizado para essa parte de análise. Ok? Entendi. Beleza. E é aquele negócio, né? Quem faz bem em R, faz bem em Python, faz bem em qualquer lugar, análise exploratória. Acho que é uma coisa que é importante, é você tirar conhecimento daquele dado que você está explorando. Acho que esse é o maior insight que você pode ter ali de uma análise exploratória, é de fato tirar conhecimento do dado. Então você pode fazer em R ou em Python, ou na linguagem que você se sentir mais confortável. Era mais pela curiosidade mesmo, porque eu achava que o Python era mais utilizado, mas... É mais utilizado, sim. Pode ter certeza disso. Beleza. Alguém mais alguma pergunta, pessoal? Vou até fechar essa parte aqui. Não? Bom, sem mais delongas aqui, vamos entrar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho do R, né? Quem já teve algum contato, já viu alguma coisa de linguagem de programação? Quem sabe mais ou menos o que é, o que a gente vai estar fazendo aqui? Poderia dar uma palavra aí, alguém já mexeu com R? Bom, o que eu posso dizer é que eu mexia com Python, por isso que eu perguntei. E aí a gente está aprendendo agora nessa matéria, né? Mas tem conhecimento de linguagem de programação em Python. Inclusive, até estudei ciência de dados, já fiz alguns cursos também. Ah, legal. Maneiro, maneiro. Alguém mais, assim, se fosse dar uma... Joga aí no chat, pessoal, assim, tipo, conhecimento de linguagem de programação R ou Python, de nota de 1 a 10, onde 10 você conhece muito e 1 você conhece nada. Só para eu ter uma noção aqui do nível de conhecimento, assim, para calibrar também aqui como eu vou passar esse conteúdo. Cinco, Matheus. 5, Eric. Vamos lá, pessoal. Escreve aí. 5, 5, 5. 1 de 10. 5. 5, 5, 4. Deu para captar aí já mais ou menos pela amostra aí, não sei se todo mundo já respondeu, mas que o pessoal tá ali na média de 5, 4, né? Beleza, então conhecem mais ou menos ali o que é o R. Beleza, eu vou fazer o seguinte, pessoal, assim, como a gente tem um tempo um pouco apertado aqui, na verdade já foi até quase 1 hora da nossa aula, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar aqui fazendo um pouco da introdução do que é o R, e aí depois essa parte de operações matemáticas, de operações lógicas, objetos e tal, vetores, data frames, eu vou entender que vocês já mais ou menos já tiveram algum contato com alguma coisa, dado aí o 4 ou 5. E aí depois a gente vai pular para essa parte aqui de importando base de dados. Então esse módulo 2 eu vou pedir que vocês estudem em casa, porque esse módulo é bem grande e de fato ele que explica um pouco do que são os objetos, o que são os atores aqui que a gente vai estar usando em R. Talvez eu passe aqui um pouquinho de data frames, né? Eu acho que todo mundo deve se beneficiar dessa parte. Beleza? Então, vamos lá. Então, o que é o R? O R não é só uma linguagem de programação, né? Ele é também o que a gente chama de IDE, né? Integrated Development Environment, ou seja, um ambiente que você, de fato, pode usar para o desenvolvimento, certo? Então, você vai ter uma série de opções ali que variam
desde da análise estatística até, muitas vezes, a construção de robôs, etc. Então, ele vai um pouquinho além do basicão, que é uma linguagem de programação, ok? Então, o que a gente pode utilizar o R? Para que a gente pode utilizar esse software? Né? Ler, armazenar dados, fazer operações matemáticas, cálculos, etc. Análise de dados, criação de gráficos, etc. A gente pode fazer, criar, muitas vezes, aplicações de dashboard, como tem, por exemplo, no Shine. A gente pode fazer apresentações em Markdown. Então, ele tem uma série de opções aqui no seu cardápio para que a gente possa estar utilizando. E aí, outra coisa importante do R também ele é um projeto aberto, ou seja, ele é continuamente melhorado, expandido pela comunidade global de desenvolvedores e usuários. Então, diferentemente um pouco de outros softwares que são mais duros, travados, como, por exemplo, o SAIS, o SPSS, que são linguagens de estatística, né? Tudo, por exemplo, que por exemplo, a Microsoft faz lá, né? Se pega, sei lá, pego outra linguagem, por exemplo, que é mais travada. Deixa eu ver aqui, tem uma noção. Então, vamos nos basear com SAIS e SPSS. Quem que desenvolve hoje o SAIS e o SPSS? A própria equipe deles, do SAIS e o SPSS. Ou seja, as necessidades são pautadas pelo que a equipe deles percebe. E não tem a possibilidade do que tem o R e o Python de uma pessoa qualquer criar um pacote para uma necessidade que ela tem, desenvolver e subir essa disponibilização desse pacote para, digamos assim, a equipe do R e do Python que fazem, de fato, a curadoria desses pacotes. Então, uma comunidade imensa, global, né? Quanto mais cresce essa comunidade, maior é o desenvolvimento de pacotes para que você possa fazer isso. E a utilização é aberta. Então, a qualquer momento, você pode precisar de um determinado pacote e você vai fazer o download desse pacote. O que são mais ou menos pacotes? Assim, o que dá essa ideia que eu estou falando aqui de pacote? Né? Mas é o seguinte, você tem que construir uma maquete de uma cidade, certo? E aí, nessa maquete dessa cidade, se você fosse construir uma maquete da cidade, o que você faria hoje? Vou pegar ali, vou fazer uma maquete ali, próximo sei lá, no centro do Rio ali, vou fazer uma maquete do centro do Rio. O que eu ia precisar para essa maquete do centro do Rio? Eu vou pegar ali, vou colocar a Praça 15, eu vou colocar as barcas, eu vou colocar ali a Igreja da Candelária, eu vou colocar ali a Marinha que tem ali perto, sei lá, onde é que tinha a Pira Olímpica, eu vou colocar as ruas, os prédios, os carros, eu vou puxando elementos para que eu possa construir essa maquete, ou seja, de fato, o código que eu quero. Perceba comigo, seria muito mais difícil se eu tivesse que pegar e dizer como é o carro. Então, o carro ele é feito de rodas, ele tem 4 rodas, ele tem uma carroceria, ele tem uma janela. E perceba se eu tivesse que detalhar como é o banco do carro. E aí, o banco do carro, eu vou pegar os tecidos, vou ter o enchimento, vou ter o assento. E aí, perceba se eu tivesse que olhar como é que é a trama do tecido do carro. Eu ia ficar louco se eu precisasse definir tudo o que eu preciso para poder construir, de fato, a minha ampla maquete. Então, pelo fato de eu ter disponível já, digamos assim, o carro para eu construir a minha maquete, fica tudo mais fácil. Então, é essa a comunidade do R e essa a comunidade também do Python aqui para a gente poder fazer o nosso desenvolvimento. Eu vou muitas vezes pegar algo pronto, já existe digamos assim, nas libs, né? Ou seja, na biblioteca Python, na biblioteca R, e vou usar essa biblioteca para poder fazer o que eu de fato pretendo. Então, essa é uma das grandes vantagens do software ser aberto. Ok? A gente vai estar utilizando algumas bases de dados aqui para a gente poder fazer essa aula. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, não. Eu vou pedir agora para vocês instalarem o R e o RStudio. Tá? Então, o que é o R? Né? O R é, de fato, a linguagem de programação que a gente vai estar usando. Então, o R vai ser o software R que a gente vai estar baixando para poder fazer essa aula. E o RStudio é como se fosse o nosso ideal, o nosso ambiente integrado que vai estar por trás ali o R sendo executado. Então, vocês podem entrar no site aqui do CRAN. Eu vou colocar aqui Opa, esse aqui foi movido. Enfim, como eu sabia que isso ia acontecer, eu vou colocar esse link aqui para vocês. Eu não mandei aqui a matéria não, né? Eu vou mandar o zip aqui para vocês. Ver se eu consigo aqui.
Acho que não dá para mandar pelo Meets, Daniel. Talvez É, mandar aí, pro. Ah, entendi. Eu vou jogar lá no, deixa eu ver, vou jogar lá no WhatsApp, então. isso aí eu repasso para o Ah, pessoal. beleza. A princípio, vamos clicar nesse link aqui para a gente baixar o R. Então tem o R, quem tiver Windows, esse é o R para Windows, né? Tem alguém aí que usa Mac ou Linux? Eu uso Mac. Ah, tá. Então eu vou pegar aqui o R for Mac. Ah, estava aqui mesmo só para Windows. Muito fácil, pessoal. É isso mesmo. Peraí. Não, esse cara meu é R4. R4 é Bird Hip, lançado em 1 de 11 de 2021, isso mesmo. Esse é o R para o Mac e o R Studio. Aqui também vai ter as opções de Mac e Windows. Então, eu vou pedir para vocês baixarem o R e instalarem na máquina de vocês. Quem não tem, de fato, instalado, assim, pelo que eu entendi aí, uma boa parte da galera já tem instalado. Enquanto isso, eu vou jogar aqui no WhatsApp a pasta com os conteúdos para vocês irem acompanhando aí. Aí, Roberto, mandei aí o zip com os conteúdos. Show, já vou repassar. Valeu, Felipe. Abraços. Abraço, galera. Até a próxima, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, depois confirma se vocês receberam o zip ali no, no nosso grupo. Chegou aqui. Show. Beleza, pessoal. Me passem o status aí do download. Como é que vocês estão aí? Está próximo, mais ou menos? E da instalação, né? Acho que vale até a pena eu fazer junto com vocês, né? Então vamos lá. Fazer de novo. Deixa eu ver aqui. Eu já tinha instalado na minha máquina. Vou compartilhar a tela de novo. Tá, compartilhei. Beleza, aqui eu fiz o download, já instalei. É só ir dando next, acho que vai tudo tranquilo. Ó, o R. O R. R Studio. Vou fechar aqui devagar. Conseguiram instalar aí, pessoal, o RStudio? Sei que demora um pouquinho, né? Vou esperar um pouquinho. O RStudio eu não consegui ainda não. RStudio demora um pouco mais mesmo.
Quando vocês abrirem o RStudio, vai abrir essa interface aqui para vocês. Vocês me avisam quando vocês conseguirem abrir. Vamos ver. Isso, o RStudio. Abre só o RStudio, Gabriela, que ele já automaticamente, quando você tiver instalado o R, ele vai compreender o R por trás. O path já deve ser o mesmo. Posso seguir, pessoal? Como é que foi a instalação? Alguém ainda ficou para trás? Acho que algumas pessoas não estão falando porque a maioria já devia ter instalado. E não, teve gente aí que deu erro. Deu erro da Gabriela. Tem duas Gabrielas, eu vou me confundir aqui, vamos lá. Tools, Start, Dynamic Help, Internet. Apareceu essa interface aqui para você, Gabriela? Você clicou no RStudio ou não? Então, isso aqui está aparecendo, não, era isso mesmo. Se tá algum erro aí, apareceu, a gente vê depois o que aconteceu aí. Mas se aparecer essa interface aqui, legal, ótimo. Beleza. Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou pular essa parte 1.4, que é a acessando o RStudio pelo Azure Notebook. Então, esse aqui só serve quando você tem uma máquina na Azure, e aí você, lá dentro do Azure, você consegue acessar o RStudio lá dentro. Enfim, a gente vai estar usando ele localmente, ok? Então, conforme eu falei para vocês, né, o R é um ambiente integrado de desenvolvimento, ok? Então, você vai ter algumas ferramentas que vão te facilitar a usar a linguagem R. Vai ter um console para você com essas janelas aqui que você está vendo, né? Suporta a execução de código direto, instrumentos que auxiliam na análise histórica do script e divulgação de possíveis erros. Então, basicamente, você vai ter 4 janelas aqui. Essa janela aqui não deve estar aparecendo para vocês, porque ela é quando você digita um código novo. Então, se eu chegar aqui no meu R, ele vai estar assim ainda, vai ter só 3 janelas aqui. Pode até minimizar essa janela aqui que você quiser. Ó. Aqui você vai clicar assim, ó, tá vendo? Cliquei aqui nessa janelinha, ele vai subir e vai descer. Ó. E aqui ele vai ter a inscrição de um código novo, ou seja, um código R novo que eu quero salvar, que eu quero usar para alguma coisa interessante e tal. Então, o que são essas 4 janelinhas aqui que a gente vai estar vendo? Essa primeira janelinha aqui de cima é onde, de fato, você vai querer escrever o seu script. Então, imagina o seguinte, ó, vou ensinar o meu computador a fritar um ovo, certo? Oi? Daniel, desculpa, como você abriu essa janelinha de cima? Então, estava assim, e eu cliquei aqui nessa janelinha e já desceu. A outra opção é vir aqui em arquivo, file, new file, novo arquivo, script R, our script. Ctrl Shift N, ele também vai abrir essa janelinha aqui para você. Beleza, obrigado. Certo? Beleza. Então, imagina o seguinte, vocês vão querer ensinar o computador a fritar um ovo, né? Você vai colocar aqui o teu script para fritar o ovo. E por que você vai querer colocar aqui em cima e não aqui embaixo o teu script?
Aqui, se você fizer por exemplo, eu vou fazer um teste qualquer, eu vou escrever Daniel, ele vai receber 10. Olha o que acontece quando eu crio uma variável chamada Daniel recebendo 10. Então, ele vai vir aqui para o meu environment, ou seja, global environment, onde tem todas as variáveis criadas aqui. Tudo que eu criar nessa seção, ele vai ficar salvo aqui no meu environment. O que acontece se eu vir aqui e fechar essa seção R? Ele não vai salvar nada do que eu criei aqui, do que eu cliquei aqui. Então, isso aqui é quase como se fosse um console só para você interagir com a linguagem R. Então, qualquer coisa que você digitar aqui, ele vai interagir com os objetos que você tem disponível, mas ele não vai salvar nada para você. Então, se eu guardei ali dentro, por exemplo, esse é o símbolo de atribuição, tá, pessoal? Eu também poderia fazer assim, ó. Daniel igual a 10, igual a Python. Também funciona, tá bom? Ok, eu estou aqui fazendo uma atribuição, uma variável. Eu estou guardando um valor dentro de uma variável que eu estou chamando aqui de Daniel. Se eu quiser acessar qual é o valor dessa variável, tá vendo que ele trouxe para mim ali, ó? Então tem um console com o teu promptzinho aqui esperando para eu fazer um novo comando, e ele sabe para mim que nessa variável Daniel eu guardei 10. E se eu fizesse assim, ó, quer ver? Nomes, eu vou colocar o símbolo de atribuição, e aí que eu vou querer colocar mais de um nome aqui dentro, certo? Então, eu já vou entrar em... Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade de fazer isso, mas está aqui em estruturas de dados. Como é que eu faço para concatenar mais um valor? C de concatenação. Abro parênteses, eu vou escrever Daniel, escrever vírgula, entre aspas, Pedro. Ok? Então, nomes, eu vou ter uma variável nomes, que é um vetor onde eu estou guardando dois nomes. É um vetor char de caracteres, Daniel e Pedro. Eu posso colocar notas, né? Outro vetor aqui, só que dessa vez eu não vou gravar nada com o valor de caráter, vou guardar com um número mesmo. Então, Daniel 8, Pedro 10. Então aqui, ó, olha que legal o que esse environment vem trazendo para mim. Ele vai colocando todas as variáveis que eu for salvando, as atribuições que eu vou fazendo aqui, seus respectivos valores. Então, Daniel 10, nomes, um vetor de caracteres, com Daniel e Pedro, notas, um vetor de numéricos, 8, 10. Então, isso aqui que eu estou fazendo nessa sessão, se eu fechar agora, não vai salvar nada. Ok? Então, por isso que é importante, quando eu estiver escrevendo um código que eu quero de fato salvar, que eu quero de fato reutilizar lá para frente, eu colocar aqui, certo? Então, o que eu vou estar fazendo aqui é escrever esses caras aqui em cima, ok? Então, só se eu quiser salvar. Se não, eu quiser só interagir, tipo, mostra para mim quem é isso, mostra para mim quem é aquilo, quem é notas mesmo, eu fico só interagindo com o console aqui e eu consigo ver por aqui por baixo. Então, quais são as funções dessas abas todas aqui que a gente tem? Então, conforme eu falei, né? A primeira aqui vai ser, de fato, onde você vai salvar o teu script, onde qualquer coisa que você digitar aqui, então, por exemplo, vou colocar aqui, né? Aula, recebe estatística aplicada, certo? Quero salvar isso aqui para depois. Vou colocar, aqui eu vou ter o botão de Run. Eu vou poder executar ele aqui, direto, com o console aqui do lado, ou eu vou selecionar tudo que eu quero executar. Se tiver mais de uma linha, eu vou executar mais de uma linha. Tudo que eu quero executar, eu vou selecionar e vou digitar aqui o comando Run, que aí eu estou submetendo isso aqui para a minha linguagem R. E aí, de fato, ele salva aqui para mim também da mesma maneira que estava aqui em cima. Ok? Ou então, simplesmente do lado. Coloco do lado, dou Run. Qual é a terceira opção? Eu seleciono tudo e dou Ctrl Enter. Ctrl Enter, ele também executa tudo para mim. Ou do lado aqui, Ctrl Enter. Ele também está executando. Perceba quantas vezes eu estou aparecendo Ctrl Enter, está executando ali, ó. Aqui, ó. Está fazendo várias vezes aqui no console. Então, tudo que eu estou digitando aqui em cima, executando, ele vai aparecer no console aqui. Ok? Beleza. Então, vamos lá. Só recapitulando o que são essas janelas. Essa primeira, o script que eu de fato quero salvar. Essa segunda janela é apenas um console que me mostra o log de execução das coisas. Aqui eu consigo acessar um terminal, e aí de fato é que eu vou precisar permitir acesso, porque é como se eu estivesse usando o meu terminal, meu prompt de comando aqui por trás, a minha telinha preta, que no caso do Windows é o CMD, não vou deixar aqui.
e aqui ele mostra os jobs que ele está executando. Então, tudo que foi executado hoje aqui dentro fica salvo nesse make, nesse log aqui. Beleza, já falei dessas duas janelas, vou para essas janelas aqui do lado. Essa aba aqui de baixo, ele vai ter, para mim, como se fosse uma navegação de pastas. Então, files aqui, arquivos. Então, eu vou conseguir acessar qualquer pasta que eu quiser acessar por aqui. Então, atualmente, que pasta que eu estou? C, Users, Daniel Micoste, meu nome. Eu estou no desktop, eu estou no curso RLFRJ. Se eu quiser voltar, eu posso clicar aqui, voltar o nível desktop. Posso ir para o desktop. No caso, eu estava aqui. Ou eu posso voltar por aqui, ó, esses dois pontinhos aqui, tá vendo? Simples. Posso voltar por aqui também. Então, é simplesmente a navegação de pasta. Se você quiser carregar alguma coisa, você vai poder botar aqui, colocar, ó, selecionar aqui, More, e aí vir, tipo, Move, copiar, mover, ir para o diretório, e etc. Tem uma série de opções. Ok? Plots. O que é essa aba de plots aqui? Então, perceba que aqui em cima, além de ter essa janela aqui, eu tenho várias abas. Essa aba de plots, toda vez que eu gerar alguma visualização, seja aqui em cima no código, no script, seja aqui embaixo no console, ela vai vir para cá, para essa aba plots. Então, tudo que eu plotar de gráfico, ele vai ficar salvo aqui. Eu vou conseguir, através dessas duas setinhas aqui, ó, ir navegando por todos os plots que eu fui criando ao longo da minha sessão. Pacote, e aí, de fato, o que eu estava falando naquela hora, né? Os carrinhos que a gente vai importar, a estrada, a gente não vai precisar criar nada do zero, senão ia ser bem mais difícil. Então, a gente vai estar simplesmente carregando para a nossa sessão aqui. Os pacotes estão disponíveis na biblioteca do R, então, obviamente, para você conseguir fazer isso, você vai ter que ter um acesso à internet. Se você não tiver acesso à internet, você não vai conseguir baixar pacote nenhum. O Help, que aí de fato ele vai mostrar para você uma ajuda sobre tudo, suporte, você vai ter que ter uma paciênciazinha para ler aqui. Então, se eu precisar, não entendo o que é um determinado pacote, eu vou vir aqui, vou jogar aqui na busca e vou buscar o que é o pacote, e ele vai me dar toda a documentação daquele pacote, o que ele significa e como ele é utilizado. E aqui o Viewer, eu confesso que eu não lembro o que é essa aba aqui, depois a gente dá uma olhada aqui nessa aba. Environment. Aqui, nessa janela aqui de cima, ficam todas as variáveis que eu fui criando ao longo da minha sessão. Então, tudo que eu estiver salvando na memória do R, ou seja, isso aqui de fato fica salvo na memória RAM do teu computador. Então, qual é uma das coisas importantes para você saber aqui? Se essas variáveis estão salvas na memória RAM do computador, se eu salvar uma tabela, tentar salvar uma tabela, criar uma tabela aqui, fazer uma leitura de um CSV de 30 GB, se o computador tiver 16 GB, você não vai conseguir ler essa tabela. Essa tabela não vai caber na memória RAM do seu computador, você não vai conseguir ler ela e não vai dar certo. O computador, no máximo, ele vai começar a carregar, executar, aí vai aparecer aquela bolinha de carregamento, aí pum, vai congelar tudo e aí parou. Aí você é capaz de ter que reiniciar seu computador porque ele vai travar tudo na leitura daquele arquivo. Beleza? Então, Environment, History, onde tudo você foi executando, então, tudo que você foi executando aqui ao longo da sessão vai aparecer aqui. Connections, então, se eu fizer alguma conexão com algum banco de dados, seja na nuvem, seja em qualquer lugar, ele vai mostrar aqui como uma conexão salva. Por exemplo, quero ler a tabela tal do SQL Server de tal lugar. Eu vou estabelecer uma conexão com meus parâmetros de acesso, vou colocar aqui vai aparecer a minha conexão configurada aqui de onde eu estou puxando os meus dados. Aqui é apenas um tutorial. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então aqui eu já falei um pouquinho das telas. Aqui a gente vê como a gente cria e salva um script. Aqui como a gente executa um script. Beleza? Vamos lá. Então, essa parte aqui, conforme eu falei, né, eu vou pular um pouco essa parte de operações matemáticas, peço que vocês deem uma olhadinha em casa depois desse bloco, senão a gente vai ficar aqui o tempo inteiro. Então, assim, como é que faz soma dentro do R, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz quadrada, módulo, cada um dos comandos respectivos aqui. Então, raiz quadrada de 25, SQRT, square root de 25, ele vai dar logo o resultado 5, assim por diante. Beleza? Essa parte aqui falando um pouco sobre objetos, então como é que você faz a atribuição, né, conforme eu estava falando, com a setinha ou com o igual. Alguém mandou, não, isso aqui é outra coisa. Setinha ou igual.
Aqui como é que são alguns vetores, então estava mostrando vetor de caracteres, vetor numérico, etc. Classes de objetos, que só vou dar uma passadinha rápida só para a gente não ficar viajando muito, né? Então, no R, tem alguns tipos de variáveis que você pode ter num data frame. E aí, na frente, a gente vai passar pelo data frame aqui. Está aqui embaixo do data frame. Então, o que é um data frame? Uma tabela. Tá? Pensa numa tabela. Linhas, cada linha é uma observação, ou seja, um acontecimento. Cada coluna é uma feature, uma característica. Aí você tem uma tabela lá de resultados financeiros, você vai ter mês de janeiro a fevereiro, não sei o quê, vai ter funcionário, e na linha, cada um dos acontecimentos, ou seja, o grão, o fato que você está medindo. Então, se eu estou numa tabela, estou falando que a tabela diz respeito a exames médicos, cada linha vai ser um exame de uma pessoa num tempo, ou cada linha é um resultado mensal, cada linha vai ser algum fato. Né? É isso que essa estrutura da tabela. E cada coluna vai ser uma característica daquele fato. Mais ou menos assim que funciona. Tá? Então, essa é a estrutura de um data frame. Então, que tipos de variáveis você pode ter no data frame? Você pode ter uma variável numérica, você sempre sabe que é um número, né? Um inteiro, que aí ele não necessariamente vai ser um num, né? Vai ser um int, ou seja, que ele é somente um valor inteiro. Um valor character, que aí ele vai ser uma string, né? Algo que está entre aspas, né? Um nome, algo que não pode ser um número, né? Um character. Um valor lógico, falso ou true, verdadeiro ou falso. Um fator. O fator é um caráter que tem níveis numéricos, que a gente vai falar um pouco melhor, né, em outra aula aí. O fator basicamente você vai pegar para cada um dos seus caracteres e atribuir um número inteiro. Então você pode ter um fator cor, né? Vermelho, amarelo, verde, e 1, 2 e 3. Vai ter um inteiro atribuído para cada caráter da tua base. Esse é o fator. E data, né, que vai ser datas e horas. Ok? Beleza. Vamos pular direto para essa parte que interessa, que é a parte do data frame. Eu acho que aqui a gente vai começar a brincar um pouco melhor e vai ser mais interessante. Então, no mundo real, as informações não estão contidas em uma única dimensão, que é o vetor que a gente estava vendo lá, né? Nomes, salários, números, etc. Né? Na maioria dos casos, são necessárias mais de uma informação, né? Então, por exemplo, como é que a gente faz para criar um data frame no R, né? Conforme eu estava falando para vocês, o que é um data frame? Uma estrutura de linhas e colunas, ok? Então, eu vou ter um determinado produto e um preço, ok? Então, essa é uma característica, é uma feature, uma informação que se dá para um determinado cadastro de produtos. Então, cada linha nessa tabela aqui seria, digamos, um cadastro de um determinado produto na minha tabela. Eu vou ter o produto A, preço R$5, sei lá, data que entrou no estoque, mais outra informação, responsável, técnico, etc. Várias outras coisas. Opa, vou voltar aqui. Perdi aqui, peraí. Tá. Então, beleza. Vamos criar essa tabela no R? A gente parar um pouco de falar e vamos meter a mão na massa? Então, o que a gente vai estar fazendo aqui? Ó? Esses dois comandos aqui que a gente vai estar usando. Vou chamar de produto. Dentro da variável produto, eu vou guardar um vetor. Ó, tá vendo esse sinal de atribuição? Tá uma setinha guardando aqui dentro, né? O concatenado desses caras aqui, ó. Produto A, esse texto. Produto A, esse texto. Produto B, produto C, produto D, produto E. Vamos copiar esse cara aqui? Vamos executar na nossa seção R. Epa. Puxa, ele não fez não. Vou copiar aqui direto. Então, beleza. Como é que eu faço para executar esse cara aqui mesmo? Quais são as opções que eu tenho? Vamos lá, quem pode me falar aí? Para executar? Executar, exato. Enter. Seleciono tudo e... Ctrl Enter, né? Ctrl Enter, perfeito. Só percebam que quando eu já criei aqui, ele já salvou para mim um caráter de 1 a 5, ou seja, tem um vetor de caracteres de 1 a 5, ou seja, de dimensão 5. Se eu pegar aqui e escrever produto, aqui no meu console, perceba que ele até deixou eu completar aqui, ó, porque ele já tem essa variável salva. Então, se eu clicar isso aqui ou der tab, ele já vai completar para mim. Ó.
dou Enter para ver, ó. Ele já diz para mim, porque ele está salvo na memória, o que são cada um desses valores. Então, no caso, eu tenho um vetor de produtos com 5 valores. É esse objeto que está guardado para mim, esse vetor aqui. E, por fim, preço. Ctrl Enter. Perceba que se eu digitar isso aqui, ó, quem é preço? Opa, eu quero ver preço. Daniel, Oi. uma pergunta rapidinho. Quando eu vou definir uma string, tanto faz aspas duplas ou aspas simples? Tanto faz aspas duplas ou aspas simples. Aspas duplas vai servir para você quando você quiser mexer com algum texto que tenha aspas simples. Entendeu? Você tem alguma coisa lá que está entre aspas simples. Aí, se você fizer aspas simples dentro das aspas simples, ele não vai compreender para você, porque ele vai fazer isso aqui, ó. Quer ver? Eu vou fazer assim, ó. Aí você tem isso aqui, certo? Aí, se você quiser botar entre aspas simples aqui, assim, aqui de novo, ele vai fazer assim, ó. Aí não vai dar certo para você. Você teria que colocar aspas simples dentro de aspas duplas. Entendi, beleza. Enfim. Por que ele não achou meu objeto preço aqui? Se eu instanciei ele antes. Vamos ver quem consegue captar isso aqui. Supostamente era para ele achar, né? Eu salvei aqui, ó, preço 5, 15, 4, 6 e 8. Por que ele não achou aqui? Quando eu tentei printar na tela. Tem uma letra maiúscula ali, embaixo está tudo minúsculo. Exatamente isso. Boa. Exatamente. Ele é case sensitive, ou seja, se você digitar com maiúsculo ou minúsculo, ele vai salvar o objeto do jeito que você colocou. Então, se você botar assim, ó, preço e fizer outra coisa aqui dentro, vai ser outra variável. Ok? Então, isso é muito importante. Por isso, inclusive, em boas práticas aqui, o ideal é que não se coloque nada com letra maiúscula ou minúscula. Sim, só pelo viés da simplicidade a gente está criando aqui, mas o ideal é que não tenha nada minúsculo, tipo, tudo seja maiúsculo ou tudo seja minúsculo. De preferência minúsculo, que é como é convencionado aí fora. Ok? Então, criamos 2 vetores. Percebam só, a gente criou 2 vetores e agora a gente quer fazer uma estrutura nova a partir desses 2 vetores, ou seja, cada um desses meus vetores vai ser uma coluna. Ok? Então, eu vou chamar aqui de tabela preço-produto e vou usar esse comando aqui, ó, data.frame. E aí eu vou botar cada uma das minhas variáveis aqui dentro. Vamos criar essa cara. Vou lá no meu tabela preço-produto, data.frame, produto e preço. Okay? Ctrl Enter. Executar. Ó, perceba que ele criou um novo objeto aqui para mim. Tabela preço-produto. 5 observações de 2 variáveis. Então ele criou esse objeto para mim. Se eu clicar aqui, ele vai abrir um viewer para mim, ó. Tabela preço-produto. Então eu vou ter aqui minha tabela que eu criei, ó. Produto A, preço 5. Produto B, preço 15. Produto C, 4. D6, produto E, 8. Aonde que você clicou? Desculpa, eu não vi. Aqui no meu viewer, aqui do lado, ó. Beleza. Cliquei literalmente nele e abriu. Percebam que toda vez que eu clicar em alguma coisa, ele vai gerar um comando aqui embaixo. Ó, view, tabela preço-produto. Então ele, se você pegar e digitar direto esse cara aqui, view, abre parênteses, eu vou escrever o TA, ele vai completar para mim, ó, tá? Ó, tabela preço-produto do tab. Ele completa para mim. São os atalhos legais aí para economizar esforço, que todo programador é um pouco preguiçoso, né? Ele não gosta de escrever tudo. Gosta de atalho. Então vai fazer a mesma coisa. Beleza. Então aqui a gente já tem uma estruturinha ali de um data frame. Ok? Então a gente já sabe mais ou menos como é que funciona essa estrutura. Ok? Beleza. Vamos tentar criar aqui rapidinho com uma dimensão diferente. Se eu pegasse aqui e fizesse, por exemplo, porque assim, o que está acontecendo? Eu tenho exatamente um produto para cada preço. Será que acontece se eu colocar mais um valor aqui, tipo 14, para ver o que acontece? Vou selecionar tudo de novo que eu quero que execute. Ctrl Enter. Vamos ver. Ó. Olha o que ele fez para mim. Error data.frame produto preço. Arguments imply different number of rows. 5 e 6. Então ele não deixou eu criar o data frame desse jeito, contendo
um valor a menos, tá? Então, o que acontece aqui nesse caso? Eu teria que colocar aqui um valor none, que é tipo o vazio do R, que eu teria que criar um NA aqui, e aí ele diz respeito ao vazio do R, esse NA, não é not a number, né, mas é um valor vazio, o NA do R. Vamos ver se ele vai ser agora. Agora ele faz, tá? E aí, isso acontece bastante, tá, pessoal? Por que esse cara aqui tá com um espaço aqui? Ah, ó, tá vendo? Que interessante aqui. Quando você criou a string e deixou um espaço aqui, ele vai contabilizar esse espaço no nome também. Isso aqui acontece bastante no dia a dia, tá, pessoal? Você tem valores vazios, valores faltantes aqui na tua base. Então, eu sei que tem algum produto que o preço é 14, não sei qual que é o produto. Seria basicamente essa informação. Beleza. Vamos seguir aqui. Pessoal, alguma dúvida? Vocês estão capturando mais ou menos a ideia do que a gente está fazendo aqui? Podem falar, podem interromper a qualquer momento, tá, pessoal? Eu tô entendendo. Beleza. Vamos lá. Indexação de valores no data frame, como é que a gente faz isso? Né? O que é indexação ou slicing, né? Se eu quiser fatiar esse cara, né? Tipo, pegar só alguns valores de uma linha, ou os valores de uma coluna, ou alguns valores da linha e da coluna, como é que eu fatiaria esse cara, né? Então, eu preciso mostrar para ele quais valores eu vou querer da linha e quais valores eu vou querer de uma determinada coluna, ok? Então, por exemplo, se eu quiser pegar um elemento na linha I e na coluna J, mais ou menos conforme funciona uma matriz, né? Eu só preciso fazer o meu data frame, abrir colchete e vírgula J, ok? Então, isso é uma forma de eu fazer indexação. Então, como é que é o meu data frame aqui, por exemplo? Esse carinha aqui, que é o meu objeto. Eu quero que vocês capturem essa ideia de que no R tudo são objetos. Então, o que são objetos? São os valores com os quais o R vai trabalhar. Então, se eu aqui, por exemplo, criei, né, um valor aula e chamei de estatística aplicada, aqui dentro eu vou criar um objeto aula cujo valor vai ser estatística aplicada. Eu vou ter outro objeto chamado produto, que vai ser um vetor. Eu vou ter um outro objeto chamado tabela preço produto, que vai ser um data frame. Eu vou ter um outro objeto que vai ser uma função, um outro objeto que vai ser um pacote. Então, o R tudo vão ser objetos, ok? Como é que eu vou fazer a indexação desse cara? Ó, vamos supor que eu quero pegar o produto, qual é o valor do produto B, ok? Só pela indexação. Então, abro o colchete, certo? Então, qual é o valor do produto B, ok? Vou pegar 2, aqui é o produto B, e 2. Opa. E Shift Enter, estou acostumado com o Python. Então, vamos lá. Linha 2, coluna 2. Então, eu vim aqui na linha 2 e coluna 2. Linha 2, coluna 2, eu peguei o valor de 15, ok? Então, é assim que eu faço o slice aqui, olhando pelo índice, né? Pelo índice do objeto. Então, eu quero segunda linha, segunda coluna, ok? Então, mais ou menos assim que funciona a indexação. Vão ter mais exemplos aqui, mais complexos aqui para frente, ok? Se eu quiser acessar os preços do produto D e produto E na tabela produtos, então como é que eu faço? Eu vou selecionar uma sequência de valores. Então, o que eu vou colocar aqui? Na minha tabela preço produto, linha 4 até a linha 5. E na coluna 2. Então, quem é linha 4 até a linha 5 na coluna 2? Né? Linha 4 até a linha 5 na coluna 2. Ó, 6 e 8. São exatamente esses dois valores aqui. Então, é assim que eu vou estar fazendo o slice aqui, se eu quiser pegar mais de um valor, né, para uma determinada coluna. Ok? Vamos embora, vamos seguir. Se eu quiser acessar uma coluna inteira de um data frame, ou seja, ao invés de eu ficar pegando um valor só de uma coluna, eu quero a coluna inteira. Ok? Então, como é que eu vou fazer isso? Tabela preço produto, dólar, esse
esse cifrãozinho aqui e o nome da coluna. Ele automaticamente vai completar para a gente quando a gente escrever, ok? Então, se eu pegar aqui esse cara aqui, copiar e escrever aqui, ó, tabela preço produto, e escrever o meu dólar, meu cifrão, ele vai me dar as opções aqui. Eu posso navegar com a setinha e simplesmente dar o tab aqui, ó. Preço. Opa, Ctrl Enter. Quem são as minhas colunas de preço? 5, 15, 4, 6, 8, 14. Ou seja, ele vai printar para você aqui todos os valores dessa coluna preço, ok? Ou se eu quiser aqui outra coluna, produto. Ele vai printar para mim todos os valores da coluna produto. Beleza, pessoal? Bem fácil, né? Eu fazer o slice aqui de uma coluna inteira. Qual é a outra forma de eu fazer o slice de uma coluna inteira? É eu fazer o mesmo colchete, só que ao invés de eu botar um número aqui, que é um índice no qual eu quero acessar de linha em coluna, tipo linha 1, coluna 2, eu vou colocar simplesmente o nome da coluna aqui dentro. Bem mais fácil, né? Então aqui, eu vou copiar esse cara aqui, né? Eu vou colocar a segunda forma aqui de eu acessar a coluna produto. Então perceba, eu não estou interessado em nenhuma linha em particular. Eu estou apenas interessado na coluna produto. Ele vai printar para mim todos os valores aqui. E se eu quiser adiante, eu quero a coluna produto, mas eu quero só os valores até a terceira linha. Então vou fazer isso aqui. 1 até o 3. Ó. Ele vai printar para mim os valores da coluna produto, mas simplesmente do primeiro até o terceiro. Enfim, qualquer slice que eu quiser fazer aqui. Ok? Inclusive, eu posso fazer... Agora, se eu quisesse fazer o seguinte, ó, vamos supor que eu quisesse fazer... Vamos deixar isso mais para frente. Deixa isso para frente. Acho mais importante a gente fechar essa parte aqui. Beleza. Como é que a gente faz para criar uma nova coluna em um determinado data frame? Da mesma forma que a gente acessa uma coluna existente, a gente pode criar uma coluna nova dentro de um objeto. Ok? Então, a criação de uma nova coluna de data frame é bem parecido com acesso às colunas. A primeira forma mais simples de criar uma coluna é data frame, $, nome da nova coluna. Então, vamos criar uma coluna quantidade na tabela de preço que receber esses valores aqui. Ok? Então, como é que seria esse comando? Tabela preço produto, $, quantidade. Então, aqui dentro eu vou criar uma coluna quantidade. E aí eu vou salvar com esses valores do vetor aqui. Aí eu quero ver se vocês estão prestando atenção na aula, hein? Por que eu sei que esse código aqui vai dar errado? Alguém? Alguém na aula aí? Alguém vivo? Não vai bater com a quantidade de produtos que você tem na lista. Exatamente, porque eu tinha criado um produtinho novo aqui, né? Eu tinha criado esse NA aqui, ó. Eu vou criar mais um NA aqui também, que eu não sei o que é. Python. Agora foi, ó. Agora eu criei mais uma coluna aqui na minha tabela preço-produto com o valor das quantidades respectivas a cada um dos produtos. Ok? Essa é uma forma de eu criar aqui uma coluna. A segunda forma de eu criar uma coluna é com o colchetes e aspas, da mesma maneira que a gente tinha feito ali em cima. Ok? Vamos criar essa coluna custos aqui. Bem fácil, bem direto. Vou até acelerar aqui, porque essa parte já está ficando chata. Opa, mesmo problema, vou criar aqui sei lá, custos. Vou botar 10. Color aqui. Beleza, eu não sei qual a quantidade, não sei qual o produto, sei que o preço e o custo está aqui. Beleza. Ô, Daniel. Oi. Essa vírgula que ele coloca antes, eu posso inserir entre quais colunas eu posso escolher que a coluna seja criada, é isso? É um parâmetro que não é obrigatório colocar? É porque ele bota custo, abre os colchetes e tem uma vírgula antes, né? E aí tem o nome da... Então, importante essa pergunta. Por quê? Porque aqui
é onde eu vou estar de fato selecionando as minhas linhas e colunas. Se eu fizer isso aqui, ó, quer ver só, vou ter que fazer um teste conforme você falou, né? Não colocar vírgula. Vamos colocar aqui para ver o que acontece. Eu nem lembro o que acontece. Vou colocar aqui teste. Recebendo, sei lá. Vamos ver o que acontece se eu criar esse cara aqui. Ele fez, ó. Tabela teste. Ele fez também, ó. Saiu igual. Não, eu imaginei que fosse obrigatório colocar, eu só imaginei que antes pudesse vir um parâmetro que não é obrigatório. Então, por exemplo, eu quero criar uma coluna nova, mas eu quero colocar ela entre duas colunas que eu já criei. Aí eu coloco um número antes, mas se eu não quero escolher o lugar, eu não boto nada antes da vírgula. Eu pensei que fosse algo assim. Não. A vírgula diz aqui, tudo que vem antes da vírgula diz respeito às linhas. Então, tudo que eu estou mexendo com as linhas dessa tabela. Então, como eu não estou mexendo nada com as linhas da tabela, eu estou mexendo simplesmente com as colunas, estou adicionando uma coluna. Então, aqui eu estou dizendo explicitamente para ele que eu quero que crie uma coluna custos aqui. Nesse caso aqui, ele interpretou também como isso aqui sendo um vetor e que ele vai ser salvo numa coluna, entendeu? Mas não... isso aqui é equivalente a isso nesse caso, tá? Tá, tranquilo. E aí, aproveitando a pergunta da Beatriz, se eu quiser inserir uma coluna no meio de outras colunas, o que eu preciso fazer? Então, para você inserir uma coluna no meio de outras colunas, você precisa botar aqui na sequência correta, entendeu? Então, como é que seria isso aqui? Vamos lá. Se quisesse fazer aqui teste, eu vou botar aqui, deixa eu ver. Eu não lembro, isso aqui, essas coisas simplesinhas são as mais difíceis, mas vamos lá. Preço, quantidade. O que eu sei que dá para fazer é o seguinte, você colocar o valor da coluna que você quer e depois você ordenar. Não lembro se dá para criar direto no meio, mas dá para você fazer assim, quer ver? Tabela preço produto. Vou fazer assim, ó. Eu falo que esse embaixo, não quero que salve no script, ó. Vou selecionar name de tabela preço produto. Vou fazer assim, ó. Copiar esse cara aqui. Aqui. Vírgula. 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 E aí aqui. Vou pegar esse cara aqui. Ctrl X e vou jogar ele aqui no meio. Teste. Vou apagar essa vírgula aqui que ela não diz respeito a nada. Então. E agora, obviamente, né, se eu rodar só esse cara aqui, o que ele vai acontecer? Ele vai mostrar para mim o data frame como é que seria criando ele com a coluna teste aqui no meio. Mas eu não quero simplesmente que ele faça isso. Por quê? Porque eu não instanciei aqui o que eu queria. Ele simplesmente está printando para mim esse resultado. Qual é o resultado? O que está salvo lá é isso aqui, ó, do jeito que estava antes. Então, para eu, de fato, instanciar, ou seja, eu quero que você guarde no mesmo objeto esse objeto novo. Sobrescreve para mim isso, entendeu? Sobrescrevi. Pronto. E ele ficou aqui no meio. Beleza? Show, valeu. Eu não lembro agora se Daniel, tá aqui no meio. aí nesse mesmo método, se eu quiser também editar o nome da tabela, eu consigo? Nesse mesmo método, editar o nome da tabela, então, você não consegue editar o nome da tabela. A tabela, ela o objeto que eu salvei é a tabela preço produto. Se você editar o nome da tabela, tipo, botar aqui um 2, o que ele vai fazer? Ele vai criar um novo objeto para você. Você vai ter tabela preço produto e tabela preço produto 2. São duas coisas diferentes. Às vezes você quer ir transformando, né? A primeira tabela é isso. Aí eu transformo junto com outra tabela e eu dou um nome diferente para não ficar sobrescrevendo. Porque aí deu algum erro aqui embaixo, aí deu chabu. Você vai ter que executar tudo desde lá do topo até embaixo, até chegar ali. Se você sobrescrever, né? Uhum. Entendeu? Então é isso. Beleza, vamos lá. Tá. Vamos agora
uma funçãozinha legal aqui para a gente começar a ter uma base de conhecimento aqui do nosso objeto, do nosso data frame, tá? Então aqui a gente vai começar a introduzir algumas funções legais para vocês utilizarem, para vocês usarem e abusarem, tá? Aqui do conhecimento, ok? Deixa eu ver aqui, são as 15. Às 15 a gente pode dar uma paradinha, porque já tem quase 2 horas que a gente tá aqui. Vamos lá. Então, assim, como que a gente pode fazer assim, para ter um assessment inicial dos objetos que a gente tem, da base que a gente está trabalhando, se a gente fizer alguma leitura, etc., e a gente quer mexer e quer entender um pouco como é que é essa base que a gente está lidando. Muitas vezes vai ser o primeiro contato que você vai ter inicial, sem pretensão ali, que você vai querer estar olhando para, de fato, como é que é esse objeto. Então, vamos fazer um assessment aqui nessa base Iris. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de mexer com alguma coisa de machine learning e tal, ou aqui dentro do R mesmo, saber essa base Iris. Se vocês pegarem e digitarem esse comando aqui, ó, Iris, é uma base nativa do R. Então eu faço assim, ó, the famous Fisher Anderson Iris dataset gives the measurements, as medidas em centímetros do comprimento da sépala e da largura e do comprimento da pétala, respectivamente, para 50 flores de 3 espécies de cada uma das 3 espécies da íris. E aí tu tem 3 espécies aqui, né? Íris setosa, versicolor e virgínica. Então, quem é esse dataset aqui? É exatamente isso que ele falou. Então, vou ter aqui essas 5 variáveis. Comprimento da sépala, largura da sépala. Comprimento da pétala, largura da pétala e a espécie da flor lá que ele está falando. Então, esse dataset é famosíssimo, sim. Se mexe bastante com ele para se iniciar. O que a gente vai fazer nesse dataset aqui? Quero ter um conhecimento inicial sobre ele. O que eu vou fazer? Eu vou usar a função str. Então, str, ó, quando você digita aqui esse str, o R já ajuda pra caramba, você já mostra um pouco o que é a função que você está trabalhando. Então, lá, vamos dar o display da estrutura interna de um objeto R, um diagnóstico de uma função, então um summary, um resumo lá de algum determinado objeto, ok? Vamos dar str de iris. Str de iris, Ctrl Enter, ele vai fazer aqui para a gente. Então, quando eu digitei str de iris, a primeira coisa que ele fala para mim é qual é o tipo do objeto que eu estou trabalhando. Então, o iris é um data frame, com 150 observações de 5 variáveis, como eu tinha visto aqui em cima. Então, tenho o comprimento da sépala, que é uma variável numérica, ou seja, ele interpretou essa variável aqui como numérica e dá alguns exemplos de valores. Assim por diante para todas as outras variáveis, até a species, que é um fator, conforme eu tinha falado, com 3 níveis. Setosa, versicolor, virgínica. Aí lembra que eu falei para vocês que o fator da cor lá, né, 1, 2, 3, ele associa cada um dos caracteres do string com o número inteiro? Então é assim que ele está lendo aqui dentro, ó, a variável aqui do species, né, um fator. Então todos esses são setosa, ele guardou como 1, versicolor como 2, virgínica como 3. Se eu der aqui um table, essa é outra função legal também, de iris dólar, como é que vai ser essa coluna? Dólar, né? Species. Ó, ele vai para mim a contagem de cada um deles. Setosa, versicolor, virgínica. Tem 50 de cada um. São 150 flores ao total. Beleza? Essa é a primeira maneira mais simples, assim, basicona de você ter um conhecimento sobre um determinado dataset. O que ele mostra para você? Tipo e quantidade de observações e número de colunas. Nada muito interessante, né? Vamos ver outro comando legal também. Head, ou seja, o cabeçalho. Então, se eu fizer um head de íris, aqui eu não vou botar base de flores, porque, enfim, já está o íris direto aqui, muito mais fácil eu usar esse íris aqui. Se eu der um head de íris, mostra para mim o cabeçalho dessa base íris. Quem são as 5 primeiras linhas aqui? As 6, são 6. Quem são as 6 primeiras linhas aqui dessa base íris? São essas aqui, ó. Muitas vezes esse comando é útil por quê? Porque eu tenho uma tabela muito grande que se eu botar para printar aqui vai ficar tudo estranho, ou pode até travar meu computador se eu botar para rodar tudo. Na verdade, eu acho que até o R ele limita a quantidade de observações que ele mostra aqui. Tipo, se uma tabela for muito grande, ele vai mostrar só um pedaço.
mas é basicamente isso. Então, tenho aqui 6 observações, ele vai mostrar para mim o cabeçalho, ou seja, 6 primeiras observações. Se eu usar o comando tail, ele vai mostrar para mim as 6 últimas. Aí quem manja dos inglês aí, tail, cauda, a parte de baixo, né, do data frame. As 6 últimas linhas aqui. Beleza? Muito fácil, né? Vamos lá. E aqui, esse é um dos comandos mais legais aqui, que eu acho que vale super a pena vocês prestarem atenção e dar gastar um tempinho aqui, porque ele de fato vai ajudar muito a gente aqui, principalmente na estatística, a entender um determinado conjunto de dados. Ok? Então, esse comando é o summary, que é basicamente um resumo. Então, se eu der um resumo da minha base flor, ou seja, da minha íris, ele vai resumir cada uma das colunas com estatísticas de posição e tendência central dessa base aqui que eu tenho. Então, ó, dei um summary íris, ele já vai fazer uma coisa bem legal para mim. Ó. No comprimento da sépala, o que eu consigo depender aqui desse cara? Então, ele vai dar o mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil, máximo. Para cada uma das minhas variáveis, dado o tipo delas. Então, como eu tenho aqui setosa, versicola e virgínica, ele não vai conseguir tirar a estatística mínimo, média, mediana e primeiro quartil aqui. Ele simplesmente vai fazer uma tabulação aqui desses valores, conforme eu tinha feito aqui antes com o table aqui, ok? Então, essa variável aqui, como ela é um fator, ele não vai conseguir fazer essas estatísticas de resumo. Então, muitas vezes, já começa a dar uma olhada aqui. Pô, legal. Sépala, comprimento da sépala, 4.3 a 7.9. A menor tem 4.3 e a maior tem 7.9. Aí, a largura da sépala. A menor largura tem 2 e a maior 4.4. Comprimento da pétala, 1 até 6.9 e a largura da pétala 0.1 até 2.5. Será que isso varia por tipo de flor? Aí você começa a ter esse tipo de noção. Será que cada uma das flores tem mais ou menos dimensões diferentes? Eu imagino que sim, né? Com flores diferentes deve ter dimensões diferentes. Então, você começa a se perguntar esse tipo de coisa na sua exploração. Beleza? Conforme eu mostrei para vocês um pouquinho antes, né, mais ou menos de maneira automática, como é que a gente faz para ter o cabeçalho de variáveis, ou seja, os títulos das variáveis, os labels das nossas colunas. Names. Então, se eu der aqui um names de íris, objeto que eu estou trabalhando até agora, names, eu vou ter para mim aqui todas as labels das minhas variáveis, ou seja, eu tenho o comprimento da sépala, a largura, comprimento e largura da pétala e a espécie. Beleza, pessoal? Alguma dúvida em relação a esses comandos aqui? Deu para captar? Deu sim. Beleza. Beleza, então, esse comando aqui, principalmente, vai ser bem importante para vocês do case, tá? Porque acho que é um primeiro assessment que a gente vai fazer aqui da base. Eu acho que vale super a pena começar com um comando assim, para você poder, né, ter uma ideia inicial lá da base que a gente vai estar trabalhando. E é uma maneira de você conhecer ali mais ou menos o que está acontecendo. Se tem valor vazio, se tem valor inválido, nulo, todo esse tipo de coisa, acho que vale super a pena a gente estar olhando aqui para entender de fato o que está acontecendo. Beleza? Outras funções úteis aqui super legais para vocês estarem trabalhando. E aí vocês naturalmente vão usar bastante isso aqui no dia a dia aqui do trabalho, né, muitas vezes de transformação de dados. Então, NRow, número de linhas, observações do data frame. NCol, número de colunas. Dim é dimensão, ou seja, linhas e colunas. Unique, remoção de duplicatas. Na verdade, ele vai mostrar para você o que são os únicos, né? Ou seja, como se fosse um distinct aqui. Então, se eu tenho uma porrada de valores repetidos, ele vai me dar o distinct. Por exemplo, quem pode me mostrar aqui como é que eu faria para achar os distintos dessa coluna aqui de species? Como é que seria o comando aqui? Alguém se arrisca? Distinct, aí entre parênteses o nome da coluna. Distinct? Não é não? É. Não. Ó. Unique. Foi mal, confundi com SQL, perdão.
unique, beleza. E aí, como é que eu faço agora? O nome da coluna, né? Species, sim? Caraca, eu tô continuando com Python. Ele não achou o objeto species. O que eu preciso fazer aqui para achar os únicos da coluna species? Acho que você precisa identificar o data frame, não? Exatamente. Identificar o data frame. Como é que eu faço isso? Vamos lá, interage O aí comigo. nome e o dólar lá. Boa, exatamente. Então, iris dollar species. Aí sim eu consigo. Então, quais são os únicos dessa coluna? Perceba que tem 150 valores aqui, né? Só quero saber quais são os únicos. Ele diz para mim, né? O resultado é aqui, acetosa versicola virgínica. E aqui estão os resultados. Beleza? Então, unique é um comando que vocês vão usar bastante. Sim, você quer fazer sanitização de dados, ver como é que está uma coluna, se fez sentido o que não fez, etc. Então, você vai usar esse comando aqui bastante. Ok? Tail, conforme eu mostrei nas últimas 6 observações. cbind, concatena 2 dataframes pelas colunas. Concatena pelas colunas, ou seja, ele vai colocar um ao lado do outro. Então, eu vou criar como se fosse um dataframe ao lado do outro. Supõe-se que eles tenham estruturas parecidas, né? Você vai colocar um dataframe do lado do outro. E rbind concatena 2 dataframes pelas linhas, ou seja, vai empilhar um em cima do outro. Ok? Então, por exemplo, se eu fosse criar aqui um comando, né? Quem rbind de íris com íris. Ele com ele mesmo, certo? Criar um objeto novo que eu estou chamando de rbind de íris com íris. Quem é esse cara aqui, ó? 300 observações de 5 variáveis, ou seja, ele pegou as 150 de um e 150 do outro e empilhou. Por que ele conseguiu fazer isso? Porque as colunas eram iguais. Se tivesse colunas diferentes nos dois objetos, tipo assim, uma tem sepal length, sepal width, petal length e não tem, sei lá, o species. Pode até fazer esse teste, ó, quer ver? Vou fazer esse teste aqui para ver se funcionaria. Só para mostrar que deu certo. Olha, ele vem setosa, versicolor, virgínica, e ele vai começar a repetir de novo a mesma coisa que tinha antes, porque eu empilhei duas coisas iguais, né? Cetosa, versicolor, virgínica. Deu certo. Beleza, se eu quisesse fazer esse teste aqui, ó, de empilhar duas coisas com estruturas diferentes, o que aconteceria? Então, vamos fazer assim, ó, teste vai ser rbind de íris com... Aí eu quero tirar a última coluna. Como é que eu faria para tirar a última coluna aqui do data frame? Alguma sugestão? No slicing lá, o que a gente viu? Ó, vírgula 1 a 4. Se eu quiser saber quem é esse cara aqui, vou dar um Ctrl C aqui e vou jogar aqui embaixo só para ver se eu estou certo, se eu não estou maluco. Ó, de fato, ele íris sem selecionar as linhas. Se eu selecionar da coluna 1 até a coluna 4, eu de fato corto a última coluna. Ok? Então, o que aconteceria se eu tentasse empilhar o íris normal com o íris sem a última coluna? Deu um erro, tá vendo? Então o número de colunas dos argumentos não corresponde. Aí, porque se eu estou tentando empilhar duas coisas com colunas diferentes, ele não vai funcionar. Ok? Esse comando aqui às vezes é útil quando você quer fazer uma coisa com um processo iterativo. Então você vai botar dentro de um for e aí, tipo, vários resultados de várias execuções diferentes, só que todas as execuções dão o mesmo, digamos assim, dão a mesma coisa. Não dão a mesma coisa, você precisa salvar numa mesma estrutura. E aí você empilha todas as estruturas para você poder analisar tudo de uma vez. E aí você vai botando um rbind dentro de um for e você vai iterando e vai atualizando os resultados. É assim que funciona. Beleza? Beleza, pessoal. Eu acho que eu vou dar um tempinho aqui, o pessoal beber uma água, uns 5 minutos aqui antes da gente entrar nos próximos exercícios. A gente vai instalar os pacotes aqui que a gente vai precisar para as aulas. Ok? Uns 10 minutos aqui para o pessoal respirar, tomar uma água. O que você acha, Roberto? Tá por aí? Opa, esse aqui não. Nem esse aqui também.
parar até aqui de compartilhar. Beleza. Uma pausa aqui rápida.